sabia que pequenos insetos podem causar grandes problemas para a saúde pública? Hoje vamos falar sobre as arboviroses. As arboviroses são doenças causadas por vírus e transmitidas por vetores. O principal vilão é o Aedes aegypti, que tem hábitos perigosos de picar durante o dia, principalmente durante a manhã e a final da tarde. Mas não fique com medo. Algumas dicas de prevenção são evitar água parada para que os vetores não se reproduzam, colocar telas de proteção em janelas e portas e uso de repelentes. Para o nosso trabalho, selecionamos 3 principais arboviroses. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dr. Pedro e hoje vou falar um pouco sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença causada por um vírus do gênero Flavovírus. Esse vírus é principalmente transmitido por mosquitos e é encontrado em áreas tropicais, como as Américas e a África, incluindo o Brasil. Bom pessoal, essa doença possui 2 ciclos de transmissão, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, o vírus circula em áreas de floresta e é transmitido entre macacos. Os mosquitos responsáveis por essa transmissão no ciclo silvestre é o Haemococcus e o Sabetes. Já no urbano, o contágio ocorre em áreas urbanas. Vale ressaltar que o ciclo urbano é análogo ao ciclo silvestre, uma vez que o humano infectado no ciclo silvestre recebe a picada do mosquito Aedes aegypti no ciclo urbano, e assim o mosquito Aedes aegypti passa a ser o vetor principal no ciclo urbano. É importante ressaltar que em 1942 o ciclo urbano foi erradicado no Brasil, então o principal ciclo de transmissão é o ciclo silvestre. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia e a patogênese. O vírus infecta células do sistema imune e se propaga pela corrente sanguínea, afetando órgãos como rins, baço e fígado. O fígado é o órgão principal afetado, podendo causar destruição de hepatócitos. Essa destruição provoca inflamações hepáticas e icterícias, podendo causar até hemorragias. Aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouco sobre os sintomas da doença. A febre amarela varia entre casos assintomáticos e casos graves ou até fatais. Os sintomas incluem dor de cabeça intensa, dor no corpo, náuseas, fadiga, vômitos e, claro, a febre. Em casos graves pode ocorrer insuficiência renal, insuficiência hepática e hemorragias, podendo causar morte. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. E falando um pouco mais sobre a prevenção da febre amarela, a vacinação é a principal medida de prevenção contra essa arbovirose. Algumas medidas como o uso de repelentes, o uso de roupas que cubram a pele e a eliminação dos criadouros do mosquito, por exemplo, são algumas medidas recomendadas pela OMS que ajudam nessa prevenção. É terminantemente proibido a vacinação em crianças menores que 9 meses de idade, em mulheres que estão aumentando crianças com menos de 6 meses, em pessoas que apresentam doenças autoimunes e indivíduos que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia, por exemplo. Esses são alguns dos exemplos de restrição à vacina. E se por um acaso você adquiriu a febre amarela, tem algum tratamento? Atualmente não existe um tratamento antiviral específico contra a febre amarela. O que é feito na área da saúde é um suporte e um manejo clínico para que não haja uma progressão e sim um alívio dos sintomas dessa doença e manter o paciente estável. Ao contrário de outros flavivírus, a febre amarela não apresenta diferentes sorotipos. Isso significa que uma infecção, por exemplo, pode oferecer uma imunidade duradoura ao paciente, e a vacinação apresenta uma alta eficácia contra a prevenção dessa arbovirose. A vigilância está sendo feita, e o monitoramento e o controle dos surtos do Aedes aegypti também. Portanto, a sua função é se vacine, não deixe de se vacinar. Esse é o principal ato de prevenção contra essa arbovirose. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dengue, que é uma das doenças mais comuns no nosso país. Primeiro, o que a dengue é? Bom, ela é causada pelo vírus da família Flaviviridae e transmitida pelos mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti, aquele mosquitinho com listrinhas brancas que costuma aparecer no início da manhã e no final da tarde. O vírus da dengue possui 4 sorotipos diferentes, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Isso significa que, se você pegar dengue uma vez, você poderá ser contaminado novamente por outro sorotipo. Cada infecção ativa o sistema imune, mas contra um único sorotipo. Tá, agora eu vou falar um pouquinho como acontece essa doença. Quando o mosquito infectado pica, o vírus entra no nosso sangue e começa a se replicar, principalmente nas células chamadas monócitos e macrófagos, que são células do nosso sistema imune. O corpo percebe esse invasor e libera uma verdadeira tempestade de moléculas inflamatórias como citocinas e interferons, que são responsáveis por sintomas como febre alta, dor no corpo, náuseas e manchas vermelhas. Na primeira vez que você contrai dengue, seu corpo cria anticorpos específicos para aquele sorotipo. É como se ele formasse uma espécie de soldados que vão combater o vírus da dengue. Depois que você se recupera, você fica imune ao sorotipo inicial, mas não aos outros 3. E isso pode ser um problema, porque os anticorpos que foram criados podem facilitar a entrada de vírus de outro sorotipo em uma nova infecção. Esse fenômeno é chamado de amplificação mediada por anticorpos e aumenta o risco das formas mais graves da doença. Como eu já disse anteriormente, o nosso corpo libera citocinas quando há infecção, e dependendo da resposta, se for muito exagerada, pode ocasionar dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a prevenção, que se baseia basicamente no controle do vetor. Então, para a gente prevenir a dengue, é necessário que se evite água parada nos locais como baldes, caixas de água, para que não haja reprodução do mosquito. A utilização de mangas longas, calças compridas, em lugares que são foco, para evitar que um mosquito entre em contato com a nossa pele. Fazer uso de repelentes. Além disso,
Tem vacinas contra a dengue, mas são recomendadas apenas para pessoas que já foram contaminadas por ela. Enfim, é isso, gente. Agora eu vou passar pra Bia e ela vai falar um pouquinho mais sobre a dengue. Obrigada por assistir. Tchau! Oi, divos! Hoje eu vou fazer a continuação do vídeo da dengue e eu vou falar de diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial da dengue é muito importante porque ele tem sintomas muito parecidos com outras doenças virais. Como que a gente faz esse diagnóstico? Tem alguns métodos. O mais comum são os testes sorológicos, o ELISA. O ELISA, ele detecta anticorpos IgM e IgG. O IgM, do 3º ao 7º dia de sintoma, então mostra uma infecção mais recente. E o IgG, uma infecção antiga, passada. Também tem os testes de detecção viral. O PCR é usado para a detecção direta do RNA viral. Ele é altamente sensível e usado nos primeiros dias de infecção. E o teste do antígeno NS1 é uma proteína viral, ela pode ser feita nos primeiros dias e ela ajuda na detecção precoce, antes da produção de anticorpos. O hemograma e os marcadores hematológicos são análises sanguíneas que são importantes para monitorar a evolução da doença. A contagem de plaquetas e os níveis do hematócrito, eles ajudam a identificar sinais de complicação. Se esses níveis caírem, são características de dengue hemorrágica. Besties, agora a gente vai falar de tratamento. Ainda não existe um tratamento antiviral específico, então a gente vai ali controlando os sintomas. A hidratação é muito importante porque a dengue causa desidratação e com isso tem uma piora da doença. E em caso de desidratação grave, a gente faz hidratação intravenosa pra manter ali o volume sanguíneo. Antitérmicos e analgésicos pra dor e febre, como paracetamol, mas nunca aspirina e ibuprofeno porque eles podem causar sangramento. E em caso de dengue grave, a gente faz monitoramento hospitalar pra evitar que aconteça hemorragias e choque. Então a gente pode fazer intervenções como transfusão sanguínea e suporte intensivo. É isso, eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal e dos nossos vídeos. E um beijo! Nossa, espero que o professor Cassinho e o Michelangelo tenham feito uma prova bem de boa. O que é a chikungunya? É uma doença viral transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. É causada pelo vírus chikungunya, que pertence à família Togaviridae e ao gênero Alphavírus. Transmissão. O ciclo de transmissão acontece quando um mosquito infectado fica com uma pessoa que já está com o vírus, e depois fica outra pessoa saudável, transmitindo o vírus. Sintomas. Eles aparecem entre 2 e 12 dias após a picada. Os principais sintomas são febre alta, acima de 39 graus, dor intensa nas articulações, que é o sintoma mais característico, erupção cutânea, dor muscular, dor de cabeça e fadiga. Podem ter complicações? Podem, mas em situações muito raras, como problemas neurológicos ou cardíacos. Diagnóstico é feito principalmente com base nos sintomas e pode ser confirmado por exames laboratoriais. Os principais exames são o teste PCR, que detecta o RNA viral, e os testes sorológicos, que identificam o anticorpo produzido pelo corpo em resposta à infecção. Infelizmente, não tem um tratamento antiviral específico para a chikungunya. O tratamento é focado em aliviar os sintomas, com analgésicos e antitérmicos. Prevenção. E a principal forma de prevenção contra a chikungunya é pelo controle dos mosquitos. Por isso, é importante eliminar os sacos de água parada, onde os mosquitos depositam seus ovos. Outras medidas preventivas incluem uso de repelente, instalação de mosquiteiros e uso de roupas protetoras em área de risco. Nossa, espero que nessa prova eu tire 10. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a chikungunya. Tô brincando, não vai ser assim não, vou fazer direitinho, vai. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a chikungunya, falar um pouquinho sobre a microbiologia do vírus da chikungunya. Bom, o vírus da chikungunya, ele é um vírus de RNA de fita simples e ele atua infectando algumas células do nosso sistema imune, como as células dendríticas, macrófagos, fibroblastos e até mesmo células celulares. Ele entra na célula através de receptores presentes na superfície das nossas células, como por exemplo as integrinas. Eles acabam se replicando no nosso citoplasma. A transmissão ocorre quando o mosquito pica uma pessoa infectada, adquire o vírus e passa para uma pessoa saudável. E quando o vírus entra na célula, o sistema imune ele vai agir de duas formas principais: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Na imunidade inata, a gente vai ter as células do sistema imune, como os macrófagos e os neutrófilos, atacando primeiramente a célula, e depois a gente vai ter os intérfilos, que vão tentar bloquear a replicação do vírus. Na imunidade adaptativa, a gente vai ter a produção de anticorpos, como o IgG e o IgM, que vão tentar neutralizar a ação do vírus. Também vamos ter as células T, que vão ajudar a eliminar as células infectadas, além de ter a resposta inflamatória nas articulações, que vai ser mediada pelas citocinas, como a TNF-alfa e o L6, que vão ser responsáveis pela dor e o inchaço nas articulações. A boa notícia é que a maioria das pessoas se recupera completamente da chikungunya. No entanto, algumas podem ter algumas complicações ainda nas articulações por alguns meses. Isso vai ser chamado de artralgia crônica. Em relação à imunidade, as pessoas dificilmente são reinfectadas pelo vírus, o que vai oferecer uma proteção significativa contra possíveis futuras infecções. Atualmente não temos vacinas específicas contra a chikungunya, apenas temos vacinas em desenvolvimento avançado. E além do mais, a resposta imunológica que acontece depois das infecções já oferece uma ótima proteção contra reinfecções, o que nos dá esperança é que um dia possa ter uma vacina 100% eficaz contra a chikungunya. Concluindo, embora a chikungunya ela não seja fatal na maioria dos casos, ela geralmente causa grande desconforto devido às dores articulares que ela causa. E além do mais, as formas de prevenção é o controle do mosquito, como o uso de repelentes e o uso de redes, para evitar que os mosquitos entrem na sua casa. E é isso.